Filipenses 4, a partir do versículo 10. Paulo escrevendo a essa igreja, apenas para título de informação sua, uma vez que você, membro da terceira igreja, é muito exigente, né? A carta aos Filipenses é uma carta escrita para uma igreja que, segundo os analíticos neotestamentários, surge à beira de um rio. Paulo e Silas estão na cidade de Filipos, e quando Paulo e Silas na cidade de Filipos vão buscar um local para orar, a Bíblia diz que eles encontram à beira do rio uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, né? E então Paulo e Silas apresentam o evangelho para Lídia. Lídia se converte, todos da casa de Lídia se convertem, são batizados. Mais à frente, ainda em Filipos, Paulo, ele repreende o espírito que oprimia uma jovem, que fazia com que ela adivinhasse as coisas. Os homens que lucravam com a opressão daquela jovem ficam indignados, levam Paulo e Silas para a prisão de Filipos. Paulo e Silas são açoitados, são maltratados, submetidos a alguns sofrimentos, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, na prisão de Filipos, dessa igreja, da cidade onde essa igreja fazia parte, a Bíblia diz que Paulo e Silas louvavam e cantavam e oravam a Deus, e as prisões ou as portas daquelas prisões foram despedaçadas. O carcereiro tentou se matar, e Paulo então disse: não precisa se matar, não faça mal algum, estamos todos nós aqui. E o carcereiro pergunta: o que eu preciso fazer? Né? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é para a igreja que está nessa cidade e que nasceu nessas circunstâncias que Paulo está escrevendo essa carta. No capítulo 4, o último capítulo dessa carta, Paulo diz assim para os cristãos daquela igreja, ou para os filipenses: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês, ó filipenses, já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Interessante, eles se interessavam e não tinham oportunidade para demonstrar. Nós temos oportunidade para demonstrar e às vezes não nos interessamos. Isso é um outro sermão que pode surgir. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu, Paulo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, como também sei o que é desfrutar de tempo de fartura. Eu sei aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando acerca do seu contentamento, da sua capacidade de se manter feliz em toda e em qualquer situação. Queria que você pegasse, se pudesse, um papel e uma caneta e anotasse algumas coisas que o Espírito vai falar com você agora. Eu sei que a gente hoje está na era da tecnologia, se não tem caneta e papel, pode pegar aí o seu celular. Eu não vou pensar que você está mandando mensagem ou usando o Wi-Fi da igreja para acessar Facebook, Instagram, essas coisas não. Eu sei que você vai estar usando o seu aparelho eletrônico para anotar algumas coisas que o Espírito Santo vai te entregar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para esse texto, o que me vem à mente é a certeza de que eu tenho convivido diariamente com pessoas que estão dominadas por coisas que estão longe de ser o melhor de Deus para a vida delas. Eu tenho percebido e tenho convivido com pessoas que têm se permitido viver abaixo das expectativas que Deus tem para a vida delas. Eu conheço pessoas, algumas bem próximas a mim, pessoas que são dominadas por algo tão inocente como a cafeína. Quer ver uma coisa? A minha esposa, ela gosta muito de café, eu gosto mais ou menos. A Aline, quando acorda, ela precisa tomar o café. Se ela não tomar o café, ela fica com dor de cabeça. Eu tenho um amigo, esse amigo vai lá em casa, ele é membro da terceira igreja, ele está aqui nesse auditório olhando para mim, ele é da minha célula, ele está olhando para mim agora, ele vai lá para casa, e a gente conversa muito, ele está sempre lá em casa, e de repente ele diz assim: eu vou embora. Quando ele diz que vai embora, eu digo assim: você quer um cafezinho? Porque eu sei que o cafezinho tem a capacidade de mantê-lo lá em casa por mais alguns minutos, ou talvez até por algumas horas a mais. Eu tenho convivido com gente
Gente que não consegue iniciar bem o seu dia sem uma boa dose, se não algumas doses de café. Eu conheço pessoas dominadas pelo vício do fumo, pessoas extraordinárias, pessoas excelentes, pessoas nobres, pessoas intelectuais, mas que são viciadas em fumar cigarro, em fumar charuto, e por mais que sintam vontade de largar o vício, elas não conseguem. Em todas as partes do mundo em que nós vivemos, existirão pessoas dominadas pelo álcool, dominadas pelas drogas, outras que não conseguem parar de jogar, outras que não conseguem largar o vício dos gastos excessivos e desnecessários, outras ainda que estão dominadas pela luxúria. Eu tenho convivido diariamente com gente que se tornou refém da tecnologia, assim como eu, e agora eu falo de mim. Alguém que é completamente refém, dominado pela tecnologia, eu me enquadro nisso, gente normal, porque eu sou normal, mas gente que não consegue ficar 30 minutos sem verificar a caixa de e-mail no celular, no iPad, não consegue ficar 30 minutos sem olhar a linha do tempo do Facebook, sem acessar os aplicativos da rede social. A grande verdade é que todas as pessoas que estão dominadas por alguma coisa, elas se rendem a essas dominações, e por que não dizer essas prisões? Porque elas acreditam que fazendo o que fazem e reproduzindo o comportamento que reproduzem, elas alcançarão a felicidade. Sabe por que você fica com essa bochinha aqui na mão o tempo todo verificando o Facebook? Por causa da sensação do bem-estar. Alguns têm a sensação de bem-estar porque vê o inimigo se dando mal. Ou seja, tem pessoas que estão dominadas por várias prisões, tem pessoas dominadas por vários sentimentos. Muitos cristãos em busca da felicidade ou em busca do dom do contentamento estão transformando Deus no meio de atingir os seus próprios objetivos. Concorda, sim ou não? Tem muito cristão que está transformando o Deus Santo do universo numa máquina de refrigerante. Por que não dizer, né? Por que máquina de refrigerante? Você chega a ver que eu quero tomar Coca-Cola gelada, basta colocar o valor naquela máquina, basta pagar, basta depositar o dinheiro suficiente que em frações de segundo o produto aparece. Tem gente transformando Deus numa máquina de refrigerante. Coloca dinheiro achando que é só colocar o dinheiro que o produto vai aparecer. Na ocasião em que Paulo está escrevendo essa carta, Paulo estava preso no porão da sua casa em Roma. Paulo estava aprisionado. Filipenses é chamado pelos analíticos do Novo Testamento como sendo uma das cartas da prisão. Paulo está preso no porão da sua casa em Roma. Paulo está acorrentado. Paulo ficava acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Paulo preso, acorrentado, prestes a morrer. Paulo tinha pouco do que era considerado privilégio, mas mesmo assim, por essa carta fica demasiadamente explícito que Paulo era uma pessoa extremamente feliz. Paulo tinha o dom do contentamento. A frase que eu quero destacar dos versículos que nós lemos é justamente a frase que está no meio do versículo 12. Paulo diz assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A pergunta que eu faço para você de imediato é: você consegue viver contente em toda e em qualquer situação? Você está entendendo? Paulo disse: olha, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é viver escassez. É como se Paulo falasse: eu sei o que é me queimar no sol, eu sei o que é me molhar na chuva. É como se Paulo falasse: eu sei o que é não ter comida para comer, mas eu sei o que é desfrutar de um banquete extraordinário. Eu sei que é desfrutar de tempo de bonança, eu sei que é desfrutar do tempo ruim, eu sei o que é desfrutar de nuvens, eu sei que é desfrutar do sol, do dia bom, eu sei que é desfrutar de plena saúde, eu sei que é desfrutar de chagas, de enfermidade. Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. A pergunta que eu faço para mim mesmo é: por que será que o Adonias Júnior, em muitos momentos da sua história, não consegue viver feliz ao extremo em toda e em qualquer situação? Será que isso se aplica a você também?
Por que será que você não consegue viver contente em toda e em qualquer situação? A palavra traduzida por contente, registrada por Paulo, significa estar satisfeito, ter o bastante, ter o suficiente. Quando Paulo usa a palavra contente, Paulo está se referindo a algo muito diferente que nós conhecemos como felicidade. Paulo está falando de um dom, chamado dom do contentamento. Paulo está dizendo que o contentamento duradouro, saudável, é um contentamento que vem de aprender que Deus é soberano, que Ele não muda, que Ele não falha, que Ele não erra, que Ele não se engana. Paulo diz que estava contente porque Paulo tinha plena confiança na providência de Deus. Paulo está agradecendo os filipenses pela oferta que aquele povo iria doar para o seu ministério apostólico. Aliás, Paulo diz assim: vocês não contribuíram comigo, não é porque não tiveram privilégio, é porque não tiveram oportunidade. Paulo está agradecendo. Paulo está sendo feliz, mesmo estando preso no porão da sua casa, acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, o Espírito não está me revelando nada, não estou vendo o anjo de cueca de ouro descendo aqui, não estou vendo nada disso. Mas eu tenho certeza absoluta que na sua lista de prioridades para 2016, tem o item logo em cima chamado felicidade. Aliás, existe um cantor da música popular brasileira que canta, né? Felicidade, brilha no ar. Sei lá, não sei mais cantar. Nem precisa cantar, irmão. Mas a questão é o seguinte: se existe um item na sua lista de prioridade para 2016, esse item se chama felicidade. Quer ver uma coisa? Quantos desejam ser felizes em 2016? Levante a mão, por favor. É a prioridade nossa. Nada melhor do que iniciar o ano, primeiro domingo de 2016, e ensinar você biblicamente como obter a verdadeira felicidade. Porque se você quer ser feliz em 2016, não adianta ir por caminhos errados. Não adianta tentar fazer uma porção de coisas, porque felicidade permanente, duradoura, intocável, irremovível, ela só é encontrada em Deus. E essa é a perspectiva dessa noite. Você precisa ser alguém extremamente feliz. Interessante que os salmistas sabiam falar sobre felicidade. O Salmo 1, o livro dos Salmos, é um livro de cânticos. Cânticos dos hebreus. Os hebreus cantavam. Cada salmo que a gente lê é uma canção cantada pelos hebreus. E o Salmo 1, o hino 1 do inário dos hebreus, diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escândalos. Como a tradução que está sendo fornecida aqui para você, NVI: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Mateus capítulo 5, quando Jesus leva os discípulos para ensiná-los acerca da doutrina que seria transformada em doutrina dos apóstolos, Jesus, colocando os discípulos sentados, começa com as beatitudes. Jesus começa: bem-aventurado, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados. Ser bem-aventurado não é desfrutar meramente de uma alegria passageira. Ser bem-aventurado é desfrutar de uma convicção plena no coração, uma esperança que nunca morre. Por isso que a felicidade encontrada em Deus não morre. Porque é uma felicidade que está enraizada numa esperança viva. Eu tenho certeza que um dos objetivos que você tem para esse ano é se tornar alguém completamente feliz. Felicidade está na sua lista de prioridade. No entanto, você precisa observar alguns pontos que eu vou falar para você, porque se você não observá-los, com certeza, tendo muito ou tendo pouco, você será uma pessoa muito infeliz. Apenas 2 pontos. Primeiro ponto, eu quero dizer o seguinte para você: não há felicidade verdadeira praticando algo errado. Eu queria que você repetisse isso comigo. Eu detesto esse negócio de repetir. Aliás, não repete não, porque eu detesto. Quando alguém fala assim: repete comigo. Mas pensa com você. Não há felicidade verdadeira praticando algo errado.
Muitos equivocadamente pensam que são livres para levar o estilo de vida que quiser. Guarde isso. Anote isso. Muitos pensam que foram livres em Deus e são livres em Deus para adotarem o estilo de vida que quiserem. Aliás, tem muitos que usam a liberdade que possuem para desenvolverem um estilo de vida marcado por comportamentos insensatos e pecaminosos. Pessoas que confundem hoje conceitos, pessoas que confundem conceito de liberdade com o conceito de libertinagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi liberto em Cristo. Quem aqui foi liberto em Cristo, levante a mão e dê um glória a Deus bem forte aqui dentro. Você foi liberto em Cristo? Agora olha aqui. Você foi liberto em Cristo não para ser entregue à sua autonomia. Você não foi liberto em Cristo para fazer o que você quer fazer. Você não foi liberto em Cristo para viver da forma como você deseja viver. Você foi liberto em Cristo para ser liberto do jugo do pecado e se tornar escravo de Cristo. Você nunca deixará de ser escravo, aprenda isso. Você será sempre escravo, como eu serei sempre escravo. Ué, mas a Bíblia não diz que se o Filho nos libertar, seremos livres? Sim, mas não é uma liberdade que nos torna autônomo, é uma liberdade que nos escraviza. A liberdade que Cristo te deu é uma liberdade que mantém você escravo. Cristo te libertou do senhor errado, a sua vida estava sendo dominada pelo pecado. Cristo te libertou do jugo do pecado e por conta da libertação do jugo do pecado, agora você se tornou escravo de Cristo. Você não se tornou liberto para fazer o que quer. Antes nós éramos escravos do senhor errado. Hoje nós estamos escravizados pelo Senhor correto. Aleluia! Não há verdadeira felicidade praticando o errado. Vive-se um tempo, gente. Um tempo em que se acredita que a busca para alcançar a felicidade ou o contentamento, conforme você quiser, essa busca ela pode dar licença, ela pode permitir o pecado. É esse tempo que a gente vive. O pecado, ele pode ser prazeroso por um curto período de tempo, mas não tenha dúvida, o pecado vai destruir a sua vida. Não tem como ser feliz praticando algo errado. Deus jamais fecha os olhos para o pecado. Não há possibilidade de algo errado transmitir felicidade verdadeira e duradoura. Não há. Por mais que o pecado nos torne, ou por mais que o pecado pareça nos tornar pessoas felizes, a Bíblia diz que o final do pecado é a destruição. Provérbios 14:12, há caminho que parece perfeito aos olhos do homem, mas o seu final conduz à destruição. Tem gente querendo ser feliz, praticando coisa errada. Não vai ser. Você pode desfrutar de prazer momentâneo, você pode desfrutar daquela sensação de vazão da carne, mas felicidade permanente você não vai desfrutar, porque Deus não compactua com o pecado. Tem gente se sentindo infeliz no casamento e achando que agora vai ser feliz porque encontrou uma amante. Não vai, porque não há felicidade verdadeira no caminho errado. Ah, mas a amante faz tudo o que a minha de casa não faz. Óbvio que ela não é a sua mulher e não tem que aturar você 24 horas por dia. Porque a partir do momento que ela se tornar sua mulher, você descobrirá que ela tem tantos defeitos quanto a sua tem. E talvez ela não terá a paciência que a sua está tendo, seu cafajeste. Porque você está indo pelo caminho errado. Você precisa ser homem. Você tem que parar de ser um moleque mimado. Você está no casamento como estivesse vivendo a vida de solteiro. Você precisa tomar vergonha. Você precisa encontrar a fonte de contentamento em Deus. Deus não compactua com isso. Não adianta você achar que vai ter a bênção de Deus. Não vai. Diz um amém aí, irmão. Não vai. O adultério não tem possibilidade de ser bênção. Não tem pessoas que entram na avenida do adultério e começam, não, porque nós vamos ser felizes, nós vamos casar, nós vamos viajar, nós vamos fazer isso agora. Não vai! Não pense que haverá bênção de Deus em algo ilícito.
Deus não coloca a sua mão santa em podridão humana. Não há felicidade verdadeira pelo caminho errado. Se você continuar reproduzindo o seu comportamento pecaminoso em 2016, você vai chegar no dia 31 de dezembro de 2016, novamente tentando ser feliz, e se sentindo completamente infeliz, porque o pecado mata. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13, Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Todos nós somos tentados por causa do desejo da nossa carne, e quando concebido dá luz ao pecado, e quando consumado gera morte. Eu gosto quando vocês ficam atentos assim. Não há felicidade verdadeira. Não há. Não há. Não tem como ser feliz sonegando imposto, irmão. Não tem como. Não tem como. Ainda vem com aquelas orações hipócritas e fajutas, dizendo para Deus: ah, Senhor, eu estou fazendo isso para contribuir mais no teu reino. Hipócrita. Hipócrita, sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro, fede a pecado. Você precisa ser honesto. Paulo diz que nós precisamos ser exemplo dos fiéis na pureza, no trato, na bondade, na misericórdia, na caridade. Esse ano nós vamos habitar na espiritualidade. Nós temos que melhorar. Quinta-feira nós saímos daqui. Primeiros minutos de 2016, quinta-feira, nós saímos daqui pensando o seguinte: quando é que nós vamos, enquanto cristãos, parar de vir para o templo, pedir bênção e começar a ser bênção fora do templo? Porque a gente só sabe pedir a Deus: Senhor, me abençoe mais, eu quero mais bênção, eu quero mais isso, eu quero, ok, e quando é que você vai começar a usar tudo que Deus está te dando enquanto bênção para abençoar pessoas em nome dEle? Porque se a bênção que Deus te dá não for para repartir com o próximo, não há propósito de você receber nada da parte de Deus. Sentiu como é que vai ser 2016 para a gente, né? Uma bênção. Uma bênção. Porque o nosso caráter precisa ser forjado e conformado ao caráter do nosso mestre. Não há como encontrar felicidade pelo caminho errado. Você vai comprar um carro, e aí aqui tem gente que trabalha vendendo carro. Talvez o Espírito esteja falando com você agora. Você vai comprar o carro e o cara vai lá, preenche a ficha para o financiamento. Alguém que já comprou carro financiado? Levante a mão, por favor. Ok. Você sabe do que eu estou falando, né? Vai lá passar a ficha. Aí o vendedor que quer te vender o carro, ele diz assim: ó, o banco vai ligar para você. Você diz que o seu salário é X? É ou não é, gente? Você diz que você ganha X, diz que a sua mulher ganha 2X. Ó, você diz, ó, não fala, ó, tem que falar isso aqui, porque senão não vai ser aprovado. Talvez seja por isso que você se endivida lá na frente com o carro, porque o carro não foi uma bênção para a sua vida, porque você obteve através de meios ilícitos, mentindo. E mentira é valor absoluto no reino, mentira é pecado. Mentiroso, a Bíblia diz em João capítulo 8, que é filho do diabo, porque o diabo mente desde o início, porque ele nunca se apegou à verdade. Não há felicidade verdadeira através de caminhos ilícitos. A gente fala da corrupção em Brasília, mas tem muita corrupção no nosso meio. Pessoas que se vendem, pessoas que negociam princípios, pessoas que são irresponsáveis com princípios cristãos, como uma grande parte dos 79% dos membros que não estão sendo diligentes com a questão financeira. Não tem como ser feliz. Felicidade verdadeira não vem por caminho errado. Felicidade verdadeira vem a partir da bênção de Deus. Quer ver um exemplo bíblico? Eu dou para você. A Bíblia diz em Gênesis que existia um homem chamado Abrão, pai exaltado, e que recebeu uma promessa e o nome foi transformado para Abraão, pai de uma grande multidão. Um homem velho, casado com uma mulher também que já não tinha mais o costume das mulheres, não ficava menstruada, ok? Ela não engravidava mais por conta disso.
E a Bíblia diz que essa mulher Sara, quando houve a promessa de Deus para Abraão de que ele seria pai de uma grande multidão, ela pensa com ela: olha, a bênção de Deus, felicidade verdadeira, eu vou ter descendente, mas eu não posso. O que ela faz? Ela pega a sua serva Agar e entrega para Abraão. Qual é o resultado dessa história, irmãos? Nasce Ismael. Não nasceu Ismael? O que Deus faz? Abraão, você está doido? Eu disse que eu vou te dar. Você não precisa criar os meios, o cenário, para eu cumprir com a minha promessa. Não tente me ensinar a forma como eu devo fazer. Sabe qual é o resultado? Até hoje existe briga dos descendentes de Ismael com os descendentes de Isaac. Tudo porque alguém tentou ser feliz pelo caminho errado. Você vai continuar tentando ser feliz pelo caminho errado? É hoje é dia o quê? Hoje é quanto? Hoje é dia 3, é hoje, 3 de janeiro de 2000, é hoje que você não vai mais ter relacionamento adúltero, é hoje que você não vai mais se prostituir, é hoje que você vai se tornar o exemplo dos fiéis pelo poder do Espírito Santo, é hoje que você não vai subornar mais ninguém, é hoje que você não vai mais se corromper, é hoje que você não vai mais se vender, é hoje que você não vai mais negociar seu caráter, é hoje. A igreja de Deus não precisa de mais membros. A igreja de Deus precisa de mais santos, porque eu nunca vi um tempo em que existe tantos membros de igreja como nesse tempo. As igrejas estão lotadas, mas ao mesmo tempo que os templos estão lotados, existem poucos santos na face da terra. Quem quer ser feliz, levante a mão, por favor, em nome de Jesus. Não vá pelo caminho errado. Segundo lugar, para terminar, felicidade verdadeira, ela não se alcança praticando algo errado, mas segundo lugar, felicidade verdadeira não se baseia nas coisas deste mundo. Grave isso, escreva esse negócio. Eu vou mandar esse esboço aqui para você, essa semana, para você comer esse negócio aqui, para você ser feliz. Alguém uma vez virou para mim e falou assim: você quer ser feliz ou quer ter razão? Sabe o que eu decidi na minha vida, irmãos? Eu quero ser feliz, porque se eu tiver razão eu mato, não é verdade? Ou é só eu que tenho esse sentimento? Quando você vê um pai espancando uma filha pequena, com aquela crueldade toda, você sente desejo de ir lá e pregar o Jesus para ele? Você sente, meu irmão? Você sente? Alguém aqui assistiu o vídeo? Alguém assistiu? Levante a mão quem assistiu, do pai batendo. Qual foi o sentimento que habitou seu coração? O sentimento cristão? Ah, Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Deixa ele aparecer. Teve gente que virou para mim e falou assim: tinha que ser preso em São Mateus. Eu não falei na hora, porque eu não posso, concordar, mas por dentro estava assim: tinha que ser mesmo. A verdadeira felicidade não se baseia nas coisas deste mundo. Olha aqui. Já está comprovado que a busca da felicidade por meio de coisas do mundo, essa busca está fadada ao fracasso. Sabe qual é o nosso grande problema? O problema é que a gente vive numa cultura que nos influencia a acreditar piamente que justamente aquilo que nós não temos é o que vai nos fazer extremamente felizes. Já parou para analisar isso? É a nossa cultura. Por isso que a gente compra além do que a gente precisa, aliás, compra o que não precisa. Porque já está impregnado, nossa mente está cauterizada pela essência dessa cultura atual. Ela nos ludibriou, ela nos aprisionou. Ela conseguiu enfiar na nossa cabeça que é justamente aquilo que a gente não tem que vai tornar a gente feliz. E é interessante que quando a gente adquire aquilo que a gente não tinha, achando que seria feliz, a gente descobre que continua infeliz. Aí eu preciso de um iPhone, aí compro o iPhone. Agora eu preciso do iPhone, interessante, comprou o 6, já saiu o 6S. A Apple também é brincadeira, né, gente? Mas é essa cultura. Você entendeu? Se existe uma virtude em nós, enquanto humanos, essa virtude se chama insatisfação. Você sabia que esse cara que está do seu lado é insatisfeito? E completamente insatisfeito, você sabia? Eu sei que é o seu marido, e você vai dizer para mim assim: não, ele está satisfeito. Não, é insatisfeito.
Nós temos uma virtude, nós nunca estamos satisfeitos com absolutamente nada. Vamos comprar um carro hoje. É o carro do ano, cara. Você entendeu? Suspensão inteligente, você pode andar 185 na curva que ele não capota, ele vai consertando assim, ó. Cara, um negócio fantástico. É o carro, compra hoje. Daqui a 2 anos você quer trocar, porque não serve mais. Porque você é insatisfeito. Nós somos insatisfeitos. Nós nunca estaremos satisfeitos com absolutamente nada. Por quê? Porque não tem como ser feliz verdadeiramente baseando-se nas coisas desse mundo. O problema é que quando a gente acredita de que aquilo que nós não temos é o que torna a gente feliz, a gente passa a desvalorizar aquilo que a gente tem e sai enlouquecido atrás de conquistar a última sensação do mercado. Eu me lembro quando surgiu aquele Galaxy. Qual é o nome daquele? Primeira geração. Cara, que negócio bonitinho. Você mexia assim, cara? Minha esposa teve. Sabe onde está aquele Galaxy? I don't know. Oh, eu não sei. Quem já ficou para trás? Ninguém fica satisfeito mais com um Galaxy daquele. Esqueci até nem o nome, não sei falar mais. A postura que Paulo manifesta nesse texto é uma postura completamente oposta à atitude da nossa cultura atual. Sabe por quê? Porque Paulo aqui no texto ele diz assim: olha, eu aprendi o segredo de me sentir contente em toda e em qualquer situação. E aí o verso 13 diz o quê? Filipenses 4,13, 1, 2, 3 e já. Posso? 1, 2, 3 e já. Posso todas as coisas. Se você pegar o verbo original, aqueles que são mais exigentes, né? A tradução literal não é posso, é suporto. Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer glória a Deus por isso? Sabe por que Paulo falou daquela forma? Sabe por que Paulo estava agindo daquela forma? Sabe por que Paulo acorrentado no porão da sua casa, esperando a morte? Porque Paulo não sairia mais daquela prisão não, irmãos. Paulo morreu. Paulo naquela prisão foi os últimos momentos dele, até escrever a segunda carta para Timóteo, que foi a última carta escrita por Paulo, quando ele diz: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou sendo oferecido como sacrifício, como libação. Sabe o que fazia Paulo naquela prisão se sentir extremamente contente? Porque Paulo tinha uma visão oposta da visão que nós temos, uma visão imposta pela nossa sociedade, uma visão de transformar necessidade em desejo. As nossas necessidades enquanto humanos são necessidades muito simples. Nós temos necessidade de alimento, de vestimenta e de abrigo. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim: se você tem que comer, tem com que se vestir, se dê por satisfeito. Aí vem a maldita teologia da prosperidade, pregada pelos gananciosos de plantão, cujo objetivo é manipular a sua mente e roubar você em nome de Deus, e diz o seguinte: não, mas você tem que comer o melhor dessa terra. Infelizes aqueles que falam, e mais infelizes aqueles que acreditam. Não tem como ser verdadeiramente feliz com as coisas deste mundo. Você tem necessidade de comer, de vestir, de abrigo. A Bíblia diz que se você tem essas coisas, se dê por satisfeito, esteja contente. O problema é que as pessoas do nosso tempo não estão contentes, seja com pouco ou seja com muito. Elas confundem necessidade com desejo. Deus nunca disse que tornar-se-ia refém dos seus desejos. O que Deus disse é que se encarregaria de suprir as suas necessidades. Eu quero terminar com a seguinte frase, ou com a seguinte conclusão. Eu tenho aprendido que geralmente as pessoas que mais têm são as que mais se sentem felizes. Eu vou voltar a dizer. Eu tenho percebido que quanto mais as pessoas têm, mais descontentes elas ficam. Sabe por quê? Porque quem não tem, qualquer coisa que venha é lucro. Ele já aprendeu a viver naquilo mesmo. Mas quem tem privilégio, quem tem acesso, quem tem oportunidades, nunca está satisfeito no nível que está.
As pessoas, elas não se sentem satisfeitas. Normalmente, as pessoas mais infelizes são as mais ricas. Elas parecem não acreditar que as suas carências poderão de alguma forma serem supridas. Diferente do apóstolo Paulo, as pessoas que hoje estão descontentes, elas ficam infelizes porque seguem na direção contrária. Estão indo em direção a uma questão capitalista, materialista, gente. Eu hoje, quando estava preparando o sermão, eu virei para a Aline e falei assim: Aline, me lembrei de uma historinha de um livro que eu li. Eu não sou fã de Max Lucado, não. Não sugiro você ler, não. Eu não gosto. É gosto. Mas uma vez eu li um livro dele chamado Quando Deus Sussurra o Seu Nome. Não sei se você já leu. E nesse livro ele traz uma historinha muito bacana. Ele diz assim, eu vou ler, porque eu quero ser fiel àquilo que ele escreve. Ele diz assim: você acha que se alguém tirar um peixe do mar e colocá-lo sobre a areia da praia, você acha que o peixe ficaria feliz? Sim ou não? Entenderam? Vou repetir. Se alguém tirasse o peixe do mar e deixasse-o sobre a areia da praia, você acha que esse peixe ficaria feliz? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Evidentemente que não. O peixe ficaria agitando as pequenas guelras, como se estivesse batendo palmas. O peixe ficaria com seu corpo saltando inteiro do chão, como um acrobata enlouquecido. Agora imagina, Tadeu, você que gosta de peixe, que esse peixe lá na areia, se debatendo, imagina que você oferecesse $100 mil em dinheiro vivo, livre de qualquer tipo de imposto. Você acha que esse dinheiro deixaria o peixe feliz sobre a areia? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque segundo Max Lucado, não importa o que se ofereça ao peixe, nada será capaz de satisfazê-lo enquanto ele estiver na areia. Não há nada capaz de deixar o peixe feliz sobre a areia, porque o peixe não foi feito para ficar na areia. A areia não é o lar dele. Qualquer coisa diferente de água fará o peixe desejar ardentemente o lugar para onde ele foi criado. Entenderam, sim ou não? Qual é a conclusão e por que eu trago essa expressão? Dentro do tópico, não há felicidade verdadeira com as coisas deste mundo. Simples. Porque aplicando essa história, a minha história e a sua história, ou ao nosso contexto, eu concluo que assim como o peixe não fica feliz sobre a areia porque ele foi criado para a água, assim também não há possibilidade de ficarmos verdadeiramente felizes com as coisas deste mundo, porque nós não fomos criados para este mundo. Aleluia! Por isso que o carro novo não te dá felicidade verdadeira. Quando esses caras da teologia da prosperidade falam isso, que você foi chamado para comer o melhor dessa terra, você diz assim: mentira sua, porque eu não fui criado para essa terra. O seu problema, isso aqui é falta de Bíblia. Por isso que a espiritualidade vai melhorar você vai conhecer mais Bíblia. Por isso que quando o cara virar e falar assim: olha, a bênção de Deus, olha aqui, ó, eu antes andava com terno de uma listra só, agora olha aqui, ó, Armani, olha aqui meu terno, olha minha gravata italiana, olha, aí você vira para ele e fala assim: ah, bobão, não caio mais na sua, porque não existe dinheiro nessa terra que me torne extremamente feliz, porque assim como o peixe foi criado para a água, eu fui criado para a eternidade. Esse mundo não me pertence. E você não foi feito para esse mundo. Nós somos estrangeiros, irmãos. Pedro diz que nós somos forasteiros, peregrinos. Você sabe o conceito de peregrino? O que é um peregrino? O que é um peregrino? Sabe o que é um peregrino? O cara que está a caminho da sua cidade. Por isso que ele não tem casa, por isso que ele habita em tendas. Porque hoje está aqui, amanhã está lá, porque ele ainda está a caminho, está em direção à sua cidade, ele ainda não chegou. E a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Nós não fomos criados para esse mundo, irmãos, nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros nessa terra, nós fomos feitos para habitar para sempre com nosso Senhor no céu. Aleluia! Jamais encontraremos felicidade verdadeira e duradoura nas coisas temporárias desse mundo. Sabe por que você não pode ficar feliz com as coisas desse mundo? Porque as coisas desse mundo são temporárias e você não foi feito para uma vida temporária. Este mundo não é o céu, embora os testemunhos de Jeová digam que aqui é o céu, aqui é o inferno. Isso aqui não é o céu e isso aqui não é o inferno.
Essa terra aqui é a terra onde as pessoas se machucam. Você ainda será machucado muitas vezes, porque você está no mundo em que as pessoas se machucam. Este mundo não é o céu. Por isso, pelo fato de nós ainda não estarmos no céu e sermos cidadãos do céu, por esse motivo, não há quantidade, eu queria que você fosse dando aleluia, glória a Deus, falando mistério, eu queria que você fizesse isso, não há quantidade de dinheiro, não há casa nova, não há roupas novas, não há cabelo novo, não há bebê novo, mais alto, não há férias novas, não há carro novo, não há emprego novo, não há renda nova, não há nada nesse mundo capaz de nos satisfazer, porque nós não fomos criados por este mundo. Paulo diz que a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente a manifestação do nosso Salvador. Quer ser feliz? Seja nada materialista. Quer ser feliz? Deixe de ser capitalista. Quer ser feliz? Viva nesse mundo como cidadão do céu. O problema é que a gente diz que o céu é um lugar bom, mas a gente não quer ir para lá não, irmãos. A gente diz que crê no céu, mas vive como se o céu não existisse. Porque se o céu existisse de fato, a gente não ficaria aí com essas riquezas todas espalhadas para todo canto. A gente usaria, conforme Paulo diz a Timóteo, usaria as riquezas deste mundo para ganhar amigos, porque quando as riquezas nos faltarem, os amigos irão nos receber na casa deles. Só que é mais fácil pregar acerca do dinheiro do que contra o dinheiro. Sabe por quê? Porque nós somos um povo escravizado. Você se lembra da história? Eu não sou formado em história, você está fazendo história. Eu não sei nada de história, mas eu li, por causa da teologia, eu li um pouco de história. E quando aquela princesa assinou lá aquela lei áurea, acabando com a opressão escrava, você lembra do resultado? Os anais históricos dizem. Os negros agora que eram escravos não trabalhavam mais. Por que não trabalhavam? Porque ele virava para o seu dono e falava assim, ué, você não vai me bater? O cara já está acostumado a apanhar para trabalhar. Aí agora que ele não apanha mais, ele vira para o seu dono e fala assim, você não vai me bater para trabalhar? E o dono diz, não posso, porque agora você não é mais escravo, então também não trabalho mais. É a mesma coisa na igreja evangélica. Quanto mais o povo é oprimido, mais ele se doa. Se aqui tivesse um cafajeste que olhasse para você e dissesse que o devorador vai entrar na sua casa porque você não contribuiu, você dava o que você tem e o que você não tem. Mas como aqui a gente ensina a Bíblia, e diz que o que você deve dar deve ser resultado do seu coração, aí você, assim como o escravo que não apanha mais, não quer trabalhar, como você não apanha, você também não quer fazer nada. Não tem como ser feliz com as coisas desse mundo. Você não é desse mundo. Nós somos alienígenas, irmãos. Eu sou um pouco bonitinho, alienígena é legal. Nós somos alienígenas. Nós estamos no mundo dos outros. Isso aqui não é a nossa casa. Mas a Bíblia diz que vai ter um dia. Um dia a trombeta vai tocar. Esse céu vai se rasgar. Mateus 24 diz que assim como o relâmpago se põe no oriente e se mostra no ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. A trombeta vai tocar, os mortos ressurgirão e nós seremos transformados, porque é necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade, e quando o incorruptível se revestir de incorruptibilidade, aí é mortal, cumprir-se a palavra está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, você quer ser feliz em 2016? Você quer ser feliz em 2016? Não vá pelo caminho errado. Não troque de mulher, não troque de marido. Não vá pelo caminho, não sonegue, não roube, não se corrompa, não faça isso não. Você quer ser feliz? Não adianta possuir mais coisas. Aliás, felicidade é se desapegar das coisas. Quanto mais eu me desapego, mais feliz eu me torno. Termino com a história do missionário. 40 anos no campo missionário e agora volta para a sua cidade com a sua esposa. E ao voltar para a sua cidade, ele traz no seu coração a seguinte perspectiva: 40 anos dedicando a nossa vida ao campo missionário, o povo da nossa cidade sabe a forma como Deus nos abençoou. O povo sabe que lá na China o sol não nasceu durante, presta atenção,
O povo sabe que lá na China o sol não nasceu durante 40 anos sem que Deus olhasse do alto e nos encontrasse ajoelhado orando por aquele país. O povo sabe. Eu tenho certeza que agora que nós estamos voltando para casa depois de 40 anos no campo missionário, eu tenho certeza que ao chegarmos em casa seremos bem recepcionados. O missionário voltou com essa perspectiva. Sabe qual é a conclusão da história? O navio chega no porto da sua cidade, não tinha um para ajudar a carregar mágoa. E aí ele se frustra. Ele se decepciona, porque ele diz o seguinte: você vê 40 anos que eu abri mão dos meus projetos, dos meus ideais, para viver para Deus, e quando eu chego em casa é isso que eu mereço receber? Ingratidão. Ninguém veio nos recepcionar, ninguém está feliz pelo nosso retorno, ninguém veio celebrar a vitória que Deus nos deu no campo missionário. Será que é isso que nós merecemos receber ao chegar em casa? Ele sai e ele fala para a esposa dele: olha, você fica aí, eu vou esfriar a cabeça. Você pergunta para Deus se é isso que a gente merece receber ao chegar em casa. A história diz que depois de algumas horas esse missionário retorna para casa, encontra sua esposa cantarolando uma canção. E aí ele pergunta para ela: você fez o que eu te pedi? O que você me pediu? Eu pedi para você perguntar a Deus se é isso que a gente merece receber ao chegar em casa. Ah, eu fiz sim. E ele te respondeu? Respondeu bem. E o que ele disse? Ele mandou te lembrar que a gente ainda não está em casa não, a gente não chegou em casa não. Nós somos peregrinos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu jamais teria dito que vou preparar lugar. E quando eu for, eu não vou ficar lá não. Eu vou voltar, porque eu quero que onde eu e o pai estivermos, vocês estejam conosco. Nós ainda não estamos em casa, irmãos. Esse mundo não é a nossa casa. As coisas desse mundo não podem nos possuir. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse isso para os discípulos em Mateus 6. Com certeza irá amar um e odiar outro, irá se dedicar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Você está tentando ser feliz com as coisas desse mundo? Não vai conseguir não. Pode comprar mais coisas, pode ficar mais rico, pode fazer o que quiser, você não vai conseguir. Porque a fonte do dom do contentamento não são coisas desse mundo. A fonte do dom do contentamento é encontrar a felicidade verdadeira em Deus. Você quer ser feliz em 2016? Quer ser? Se torne uma pessoa melhor. Honre a Deus com tudo que você tem. E eu não estou falando de dinheiro apenas não. Estou falando com a sua vida, com a sua integridade, com as suas habilidades, com os seus talentos, com os dons espirituais. Honre a Deus, consagre ao Senhor. E você descobrirá o segredo da verdadeira felicidade.